Amém, irmãos? Então vamos iniciar nosso culto, vamos abrir no livro dos Salmos. Como os irmãos sabem, por causa da pandemia, nós não estamos fazendo louvor. Vamos abrir o Salmo 1. Vamos começar pelo começo. Eu vou ler um pequeno trecho. Esse salmo, no caso, eu vou ler inteiro, que são 6 versículos. Mas eu vou procurar manter uma leitura de no máximo 12, 13 versículos dos salmos. Quando forem salmos maiores, eu vou ler apenas o trecho principal, por causa do horário. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuar o teu nome, de te engrandecer, de aprendermos a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, primeiramente pela minha vida, que o Senhor possa estar me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica a palavra, e pedir também pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha abrindo entendimento, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje nós temos uma palavra importante, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Texto clássico, importante. Só para os irmãos entenderem, agora às 10 horas da manhã está sendo publicado no canal da igreja a parte A dessa palavra, que foi gravada sábado passado. Mas eu vou refazer a parte A aqui, para vocês que estão aqui, e fazer a parte B junto. Entendeu? Mas não estranho que vai ter, o tema da palavra hoje é os falsos profetas, parte 1. Então vai ter lá o falso profeta parte 1, que é gravada, que é a parte que envolve o Antigo Testamento. E vai ter o falsos profeta parte 2, com o mesmo texto base, que é a palavra que nós estamos gravando agora, que vai ser publicada na sexta-feira no grupo da igreja. Tá bom? Então vamos à leitura. Mateus 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Até aqui. Veja, Jesus continua no Sermão do Monte, e agora ele vem fazendo uma afirmação interessante. Ele vem falando de um tempo. O que acontece? Não havia, na época que Jesus veio à Terra, um ambiente de falsos profetas. É uma coisa bem interessante. Porque o leitor, que não está avisado na Bíblia, vai falar: nossa, Jesus estava falando contra os fariseus. Veja, os fariseus podiam cometer qualquer erro, menos o de ser falso profeta. Na verdade, o grande erro dos fariseus e dos escribas era querer seguir à risca a lei. Eles chegavam ao absurdo de definir qual tipo de nó que alguém podia fazer num dia de sábado. Havia fariseus que andavam com um tipo de lenço, dado um nó, porque se ele precisasse tirar água do poço, ele achava que não podia fazer nó para amarrar a corda.
Então ele deixava tudo pronto até sexta-feira, pôr do sol. E se precisasse tirar a água do poço, ele só encaixava a corda e puxava a água. Qual foi o grande erro dos fariseus? Veja, na volta do exílio, Israel tomou uma lição muito séria. E naqueles 400 anos, e após também o domínio do Império Grego, se os irmãos lembrarem, teve um domínio de um rei que chamava Antíoco Epifânio, que ele colocou a estátua de Zeus no templo, e ele sacrificou um porco. E ele matou todos os sacerdotes. Até que teve a revolta de Judas Macabeus, 167 a.C., e eles conseguiram se livrar do domínio grego. Então os fariseus, desde a época da saída da Babilônia, seguiam a lei na risca, porque o medo deles era serem tirados de Jerusalém. Então, quando Jesus fala aqui, ele não está falando para o seu tempo apropriado. Nós entendemos que Jesus está falando aqui para a história da igreja. E veja como isso é interessante, nós vamos estudar isso aí junto. Já no primeiro século tinha gente que dizia que Jesus Cristo era Deus, mas porém não teve um corpo como o nosso. Isso é heresia, por quê? Porque Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, é a chamada união hipostática. Agora me explica, 100% Deus, 100% homem. Nossa mente não consegue explicar. A gente aceita pela fé. Porque a Bíblia diz que Jesus era Deus. E a Bíblia diz que ele morreu na cruz. Olha que paradoxo interessante. Jesus é Deus, correto? A Bíblia fala isso. E a Bíblia também fala que Deus é imortal, não pode morrer. Só que a Bíblia também fala que o nosso Deus morreu na cruz. Me explica isso. Pastor, não tem explicação, eu só sei que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque ele, como ser humano, teve que morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado, para fazer o resgate. São os mistérios da fé, que para nós, seres humanos, nosso 1,8 kg de cérebro não capta essas coisas. Deus não é nem lógico nem ilógico, ele é supralógico. A Bíblia fala, Deus é um, só existe o único e verdadeiro Deus. Mas a mesma Bíblia fala que ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ela ordena que Pai, Filho e Espírito Santo sejam adorados. É acima da nossa lógica. Então, quando a gente pega esse quadro que Jesus está nos ensinando, ele já está falando para os dias da igreja. Agora, quando Jesus no seu sermão falou, acautelai-vos dos falsos profetas, aqueles que estavam ouvindo sabiam do que ele estava falando. Sabiam muito bem do que Jesus estava avisando. Quer ver que interessante? Vamos ao nosso primeiro texto. Deuteronômio capítulo 13. Lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio 13. Ó, eu já passei, já cheguei em Números, vou voltar, puxar o freio. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 1. 13:1. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Vamos fazer uma pausa. O que Moisés escreveu aqui? Quando aparecer um profeta no meio de vocês, e o sinal que ele falar sobre irmos após outros deuses, liga a antena. Olha o que o versículo 3 vai dizer.
Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Veja que interessante. Deus, nesse texto, mostra que ele usa falsos profetas para provar o povo de Deus. Ah, você é crente mesmo? É só ver o nosso ambiente hoje. O que tem de falso profeta hoje em dia? Só que as cartas de João, a primeira epístola fala o seguinte, que o eleito não pode ser enganado. Jesus, em Mateus 24, fala, enganaria, se possível fora, até os escolhidos. Jesus ensina que quem é crente, quem é igreja, nascido de novo, que tem o Espírito Santo habitando em seu espírito, que foi feito um só com o Senhor, não pode ser enganado por falso profeta. Agora, esse texto de Deuteronômio nos mostra um princípio interessante. O povo de Deus é provado pelos falsos profetas. Inclusive, a gente percebe em Josué, a gente percebe em Jeremias, que Deus deixou alguns povos no meio e alguns povos em volta para provar a fé do povo, para ver se eles iam atrás de outros deuses. Isso é uma coisa que eu tenho que ficar vigilante. Por que eu tenho que ficar vigilante? Veja, essa questão de falsos profetas, inclusive o estudo que nós vamos fazer, provavelmente ele vai levar umas 5, 6 palavras. Porque hoje em dia nós vivemos na igreja 2 extremos. Você tem de um lado os irmãos das igrejas históricas, normalmente igrejas reformadas, que muitos deles assumiram a seguinte promessa: dons cessaram, não tem mais praticamente sobrenatural de Deus, na verdade o que você tem hoje é a Bíblia, o que você tem hoje é a revelação das Escrituras e acabou. São os chamados cessacionistas. Do outro lado, você tem o que eu costumo de chamar, eu uso palavras do pastor John MacArthur, o caos pentecostal. Na verdade, eu gostaria de falar o caos neopentecostal. Que aí a gente vê unção do riso, unção do leão da tribo de Judá, cai na igreja, evangelho da prosperidade, todo mundo vê anjo, aquelas coisas esquisitas que você vê de cura que nem tá nada a ver, uso excessivo do óleo, um caminhão de coisa. E qual é o problema disso? Isso abriu a igreja para a infestação de falsos espíritos. Qual a única maneira que eu tenho de me prevenir disso? Por isso que eu digo que esse estudo vai demorar um pouco mais. Primeiro eu pretendo mostrar, com a graça de Deus, como que o falso profeta atua. E depois eu vou estar mostrando o uso correto dos dons do Espírito Santo. Isso deve levar umas 6 palavras. Porque veja, os irmãos viram no grupo da igreja que eu postei uma mensagem contra aquilo que o Ed René Kivitz falou, que precisava rever a Bíblia. Não sei se os irmãos perceberam que eu postei um vídeo do irmão Ciro Sanches Ibordi. O irmão Ciro é assembleano, da Assembleia de Deus de Santa Catarina, um teólogo cheio do Espírito Santo, conhecedor das Escrituras, conhecedor dos princípios bíblicos, e eu postei aquele vídeo dele de propósito. Por quê? Por ele ser assembleano e fazer parte de uma igreja pentecostal histórica. Reconhecendo a autoridade da teologia dele. Vai concordar 100%? Não. Se você tiver 2 teólogos, se eles for batista, vai ser pior ainda. Se tiver 2 teólogos numa sala conversando, você vai ter 3 opiniões diferentes.
Mas existe uma linha doutrinária, existe um correto, existe coisa que não se abre mão. Então eu de propósito coloquei o vídeo daquele irmão, porque ele é muito preciso. E em contrapartida, 3 dias depois, coloquei um vídeo do irmão Marcos Granconato, que está colocado do outro lado da moeda. Também com uma teologia muito segura. O que eu queria mostrar para os irmãos? Ó, os dois são de linhas doutrinárias um pouco diferentes, mas os dois são crentes, são teólogos e estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque qual é o maior perigo da igreja? O maior perigo da igreja é eu cair na frieza espiritual, com medo dos falsos profetas. O maior perigo da igreja é eu viver um cristianismo meramente intelectual. Um cristianismo onde manso e suave o Senhor está dormindo. Esse é um dos riscos da igreja. Por exemplo, estava conversando com o Rodrigo. Nós aqui somos uma igreja reformada? Eu tive nesses tempos de pandemia pensando bem sobre isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. Nós não somos uma igreja reformada. Nós somos uma igreja onde a nossa teologia tem origem e inspiração na teologia histórica. Mas isso não faz da gente uma igreja reformada. Tanto é que a nossa própria visão de Apocalipse não é reformada. Aí pergunta, então vocês são pentecostal? Também não. Por quê? Nós cremos nos dons, cremos que Deus opera miraculosamente, cremos que servimos um Deus que cura. Cremos em tudo isso, mas nós não somos pentecostais. Aí você pergunta, irmão, então o que vocês são? A melhor definição que eu encontrei, na minha pequeneza, nós somos bíblicos. Até a gente brinca, ou a gente é batista bíblico, ou somos batistas independentes. Na verdade, o que a gente procura seguir é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus cura? Sim. A Bíblia mostra que Deus cura quando Ele bem entende? Sim. Todo mundo que ficar doente da igreja, Deus cura? Não. Mas Ele cura. A Bíblia fala que Deus pode levantar um morto do caixão? Sim. Agora, quem aqui nessa sala já viu um morto ser levantado? Eu só ouvi história. Mas pode ser, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Os irmãos sabem que eu já fui em velório e já orei para o morto levantar. Baixinho ali, para não ficar feio, né? Senhor, em nome de Jesus, botar a mãozinha ali. Porque eu creio, veja, o meu papel não é, eu não tenho poder para levantar o morto, mas eu posso orar e se Deus quiser, Ele levanta. E por que isso é importante? Porque nós temos que ter a sabedoria de viver as verdades bíblicas, mas ao mesmo tempo viver o sobrenatural de Deus. Na época que eu fui salvo, os irmãos das igrejas históricas, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com um crente, eles tinham uma vida tão mundana quanto a nossa. Eles bebiam, não que beber seja pecado, embriaguez é pecado, mas um crente não sai bebendo por aí. Eles bebiam, eles dormiam com as namoradas, eles colavam na prova da escola, eles cabulavam aula, eles mentiam, falavam, nossa, mas são crentes aí, sabe? Esse foi o meu primeiro contato. E o meu segundo contato, já bem anos à frente, foi com uma igreja pentecostal onde tudo era sobrenatural. Eu falei, peraí, mas que esquisito, não é tudo que é sobrenatural. Aí o camarada virou para mim e falou, olha, para ir para a igreja, a mulher não pode usar calça. Eu falei, mas onde que está na Bíblia que não pode usar calça? Aí ele foi lá direto em Êxodo, não haverá traje de homem na mulher, nem traje de mulher no homem, que faz tal coisa, abominação para o Senhor. Eu olhei para a cara dele e falei, mas aí não está dizendo que roupa de mulher é calça, é saia. Aí está falando roupa de mulher. Aí ele não sabia responder. Por quê? Os dois excessos. Então o que acontece? Nós temos que ter um cristianismo saudável. Que tem uma teologia capaz de identificar o falso profeta, mas porém tem uma fé que confia, que acredita no sobrenatural de Deus, conforme Deus quer operar. Por exemplo, eu já vi gente
O cara caiu endemoniado. O pastor daquela congregação achou que a pessoa estava estressada. Levou para a sala pastoral. Você está com algum problema? Sabe? Era caso de expulsar o demônio. Mas já aconteceu comigo. Eu estava numa igreja, na segunda fila da igreja. A menininha caiu na minha frente, supostamente endemoniada. O Espírito Santo soprou no meu ouvido. Ela não está endemoniada, ela está sugestionada. Eu abaixei ela aqui na minha frente, cheguei no ouvido dela e falei: moça, levanta que não aconteceu nada. E usufrui do culto. Imediatamente ela levantou as mãos e voltou a adorar. Como já aconteceu, de eu ver na própria igreja, uma mulher de 1,50 m de altura, 5 homens não conseguiam segurar. Um deles, inclusive, da igreja, da equipe brasileira de jiu-jitsu, um homem de 120 quilos, treinado em jiu-jitsu, que é a arte marcial da imobilização. Não conseguiu segurar. E a gente repreendia, o espírito maligno não saía, até que um irmão soprou no meu ouvido, falou: olha, está com o ouvido fechado. Aí eu orei e falei: em nome de Jesus, abre o ouvido agora. E sai, parou. Tirou com a mão. Então essa é a fé que a gente vive, uma fé baseada na palavra. Qual foi a autoridade que eu tive de expulsar no nome de Jesus? Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios. A minha Bíblia está escrito isso. Pode até surgir alguma dúvida textual, mas eu tenho outros registros. Foi o que eu usei. Mas para mim saber como usar, tive que fazer de forma bíblica. Vocês entendem essa questão? Na verdade, por isso que é muito importante esse tipo de estudo. Para a gente ter segurança. Você passa na frente de uma igreja, você vê lá a faixa, a campanha da prosperidade, vai desafiar você até dar os colheres da casa, até a dentadura da sua avó que tem dente de ouro, você manda arrancar os pivôs e fala: vó, vai fazer tudo em porcelana, e dá os dentes de ouro lá na igreja. Lógico, é piada, né? Mas teve gente que já fez isso. Já vi gente dar relógio de ouro. Por causa de uma teologia errada, falso profeta. Que quem transforma Deus em banco está fazendo pequenas igrejas grandes negócios. E está roubando o povo. Quem ensina isso é ladrão. E está tomando dinheiro do povo. E o povo cai. Primeiro, porque não é salvo. Então ele pode ser enganado. Segundo, porque não foi ensinado na igreja que dízimos e ofertas são algo espontâneo, livre, que a pessoa faz segundo a orientação do Senhor, para sustento da obra de Deus. E que a promessa de prosperidade que tem no Novo Testamento é o seguinte: tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. E como eu costumo falar, hoje nós estamos em pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 playboy, que vive muito melhor que a maioria dos crentes que estão lá na África e no interior da Ásia. Alguns não têm nem o que comer. Outro dia eu vi um vídeo, uma refugiada síria, cristã, chegando o inverno na Síria, o marido dela doente, a mulher com uma pá limpando a neve em volta da tenda. E ela chegou assim e falou: nós não temos direito o que comer. E hoje a gente vai almoçar muito bem, graças a Deus. Percebe? Mas isso eu só chego no ponto tendo uma teologia segura, que vem da onde? Dos queridos irmãos reformados, históricos, homens de Deus que estão trabalhando há 20 séculos em cima da interpretação bíblica. Mas que, porém, é uma fé também que vem de uma igreja que viu o sobrenatural. Durante 20 séculos de igreja, mas tudo isso de maneira bíblica. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Livro de Jeremias, capítulo 23. Depois de Salmos. Os irmãos precisam orar por mim, porque eu sou um iludido, né? Vocês sabem.
Eu preparei a palavra aqui, aconteceu a mesma coisa sábado passado. Preparei a palavra aqui, peguei 4 textos do Antigo Testamento. E peguei 8 passagens do Novo. E achava que ia pregar em uma palavra. Coitado, iludido. Ai Deus, tem misericórdia da minha vida. Vamos lá, Jeremias 23, versículo 9. Olha que interessante. Nossa, esse texto é pesado. Eu abri Ezequiel, desculpa. Deixa eu voltar um livro aqui, Jeremias. Olhei a Síria, falei que tem a ver com a Síria. E eu já ia lendo já. Jeremias 23, versículo 9. Olha que interessante. Olha o subtítulo da sua Bíblia, contra os falsos profetas. Diz lá: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vestido de vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Quem está falando aqui? Jeremias. Qual o problema de Jeremias? Viveu numa época de falsos profetas. Ele vinha profetizando o seguinte: gente, se entrega para Nabucodonosor, recebe o juízo de Deus, vai para o exílio que você vai receber a tua vida como penhor. O que os falsos profetas faziam? Diziam que Israel ia vencer, que Deus não ia entregar, que Jerusalém era a cidade do templo, que não tinha como ser vencido. Aí Jeremias ficava angustiado. Eu pergunto, se você pegar hoje, você chegar na porta de uma grande igreja neopentecostal e você for conversar com as pessoas que aquilo que está ensinado lá dentro, e boa parte delas, não todas, é falsa doutrina, como é que você vai ser recebido? Você vai tomar uns tapas na orelha, ungido, com cheiro de óleo ainda. Só que você pega essa situação hoje, quando você conversa com alguém mal informado, quando você conversa com alguém, por exemplo, você cruza a pessoa fala: nossa, agora eu vou ser curado. Por quê? Acabei de comprar por R$50 esse olhinho de Jerusalém. Aí você vai tentar explicar para ela. Ela não vai aceitar. Você multiplica isso por 100. Era o tempo de angústia em Jerusalém. É isso que Jeremias está retratando. Mas o texto continua, versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Maldição da onde? Olha que interessante. Maldição de Deuteronômio 28. Se obedeceres a minha palavra, as seguintes bênçãos virão sobre ti. Versículo 14. Do 15 ao 63, se eu não me engano, se não obedeceres, as seguintes maldições vão vir. Aqui é a época da lei. Tempos de hoje. Venha para a campanha da quebra da maldição, não é isso? Só que a Bíblia que eu leio fala o seguinte: Jesus se fez maldição no meu lugar. A Bíblia que eu leio fala o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia que eu leio aqui fala o seguinte: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí tem crente indo fazer quebra de maldição. Agora, uma coisa você tem que lembrar: nós, igreja, fomos resgatados da maldição da lei. Mas quem não é nascido de novo está sob efeito da lei. Isso explica tanta coisa errada que acontece no mundo. Juízo de Deus, governo do homem pelo homem. Mas o texto prossegue, versículo 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha que interessante. Eu trabalho no mercado cristão há 20 anos, vai para 21 anos. O que tem de... Bom, crente, vamos usar o termo crente, e vamos usar o termo pastor, mas não é. O que tem de crente safado, sem vergonha, pastor pilantra, nó cego, é um absurdo. Porque ó, gente que não paga os outros e não dá satisfação é safado. Ah, ele se enganou. Não, é sem vergonha. A Bíblia que eu leio ensina o seguinte: você está devendo, não pode pagar, procura a pessoa e fala: olha, fulano, eu queria pedir perdão, mas eu tenho uma dívida com você e eu não estou em condição de pagar. Mas eu estou aqui, primeiro, para pedir perdão, e segundo, para dizer o seguinte: assim que eu puder, eu vou pagar.
nem que eu pague um pouquinho por mês. Porque o crente cheio do Espírito Santo faz isso. O ímpio faz isso. Então, dentro da igreja, o que a gente tem? O joio e o trigo. O que Jesus falou? Olha, não arranca o joio, para que o trigo não seja danificado junto. Espera a consumação dos tempos, que aí nós vamos arrancar os dois, vamos separar em feixe, uma parte vai para o fogo, outra parte vai para o céu. Mas eu tenho que estar atento. Aí o texto prossegue, versículo 12. Portanto, o seu caminho, deixa eu puxar aqui um pouco, lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação do Senhor. Olha que interessante. Jesus fala aqui, Deus fala aqui através de Jeremias, que o caminho dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, será escorregadio. E olha que interessante, Deus fala que ele vai trazer o mal. Ah, o pastor não é o diabo? Não, foi Deus. Ele pode até usar o diabo, como usou no caso de Jó. Mas Jó reconhece, Deus trouxe sobre mim isso. Nós não podemos esquecer, Deus e o diabo não são um poder igual. O diabo é criatura. Deus é onipotente. A luta é do diabo contra o povo de Deus. O povo de Deus batalha contra o diabo no poder do Senhor. Mas ele está aqui, é funcionário. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Tanto é que o que Deus ordenar, o que Deus liberar, ele faz. O que Deus não liberar, ele não faz. Mas é Deus que traz o juízo. Por quê? Falso profeta, falso ensino. E eles escorregam. Mas o texto prossegue. Versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar meu povo de Israel. Entenda o quadro aqui. Aqui nós estamos mais ou menos em meados. Nós estamos entre 613 a.C. e 686 a.C. Samaria caiu em 720 a.C., 100 anos antes. Caiu por quê? Por causa da idolatria. Samaria era a capital do reino do norte. Jeremias está profetizando em Judá, capital, em Jerusalém, capital do reino do sul, reino de Judá. Só que Deus dá uma palavra para Jeremias falando o seguinte: os profetas de Samaria que profetizavam sobre Baal, o que eles estavam fazendo? O texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, quando vier um profeta e falar, via atrás ao portanto dos deuses. O que aconteceu com Samaria? Deus riscou de uma forma que basicamente, entre aspas, as 10 tribos do norte sumiram. Você só tem tribo no norte hoje, aqueles que migraram para o reino do sul. E que se juntaram a Judá por causa da verdadeira adoração em Jerusalém. O resto, Deus arrancou com raiz e tudo. E os samaritanos só foram ser resgatados no livro de Atos dos Apóstolos, no chamado Pentecoste Samaritano. Quando o evangelista Filipe, que era diácono da igreja, vai e prega. E a igreja, fugindo da perseguição organizada por Paulo, foge para Samaria. E eles cumprem o que Jesus falou: pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sabe quantos anos se passaram entre a queda de Samaria e Deus salvando os samaritanos em Cristo Jesus? 7 séculos e meio. O Brasil tem 500 anos. Para vocês terem uma ideia como a mão de Deus é séria. Quando Deus põe a mão, Ele põe para valer. Como eu costumo dizer, vai procurar hoje um moabita. Vai procurar hoje um edomita. Vai procurar hoje um amonita. Deus arrancou com raiz e tudo. Agora vai procurar hoje um israelita. Você encontra. Porque tem promessa para Israel. Tudo isso são consequências. Mas o texto prossegue. Versículo 14. Olha eu e você aqui.
Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Olha o que o pessoal fazia. Permitiam tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de devassidão. Falar uma coisa para vocês. O que é mais comum hoje em dia, infelizmente, é pastor caindo em adultério. Por isso que eu sempre falo, homens da igreja, jamais entre em uma conversa feminina sem a sua esposa do lado. Sem uma outra pessoa do lado. Porque para cair é 2 palitos. Eu nunca aconselho uma mulher sozinho. A Paula não é pastora. No nosso entendimento não existem pastoras. O ofício pastoral é apenas masculino. Só pode ser levantado presbítero o homem. Somente um homem pode ser esposo de uma só mulher. E entre outras coisas. Mas ela exerce o pastoreio junto comigo, como todo crente. Quando tem irmão com perigo, você vai falar a palavra, você vai orar com eles, vai dar uma palavra de ânimo. Uma coisa é o ofício pastoral, a autoridade do presbítero. Outra coisa é o dom pastoral dado a todos os crentes. A Paula exerce esse dom pastoral como vocês exercem esse dom pastoral. Mas ela sempre está do meu lado. Tenho como regra sempre aconselhar mulheres do outro sexo com a Paula do lado. Eu lembro que uma vez recebi uma visita aqui de 2 mulheres e a Paula tinha saído trabalhar. O que eu fiz? Peguei a Luísa, peguei 4 cadeiras, vim aqui na varanda e aconselhei as 2 aqui na varanda, com a minha filha do lado. Cheguei para minha filha e falei, ó, é um caso excepcional, ela também é espertinha. Você aqui vai ouvir tudo, mas não vai ouvir nada. E tudo que for conversado aqui é segredo pastoral. Só que você precisa estar do meu lado. Como ela já conhecia, ela falou, não pai, de boa, tranquilo. E ficou junto. Por quê? Porque é a coisa mais comum, principalmente em ambiente de falso profeta, é pecado sexual, é pecado de avareza, é pecado de roubar dinheiro dos outros. Uma das características dos falsos profetas, nós vamos ver junto no Novo Testamento, é devorar a casa das viúvas. Como que eles devoravam a casa das viúvas? Favores sexuais e tomando recursos financeiros. É assim que eles atuavam, não mudou nada. Jeremias aqui está falando, acontece a mesma coisa. E o texto prossegue, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Vamos começar de trás para frente. O que sai da boca de falso profeta? Contaminação. O que é beber fel e comer losna? Losna era uma erva amarga. O fel é um tipo de uma glândulazinha que tem alguns tipos de carne no peixe, alguns animais, que se ele arrebentar, envenena toda a carne. Fica toda amarga. A Jesus foi dada uma mistura na cruz do Calvário de vinho vencido, vinagre e fel. Para quê? Para provocar dormência no corpo dele, para diminuir o sofrimento da cruz. Ele não aceitou. E momentos após ele veio a falecer. Entendeu? O que o profeta está falando aqui, vocês são falsos profetas, contaminaram a terra, vocês vão beber amargura. Tem um desses profetas, eu lembro da história de Jeremias, que esse profeta, acho que é Pacur o nome dele, ou Passur, Pacur é aquele, é Passur. Jeremias pegou o jugo de madeira e entrou no meio da sala dos profetas falando: sobre esse jugo coloquei Israel debaixo de Nabucodonosor. Esse profeta vem, pega uma espada e quebra o jugo com uma espadada. Jeremias vem com o jugo de ferro, falou: o jugo de madeira que vocês quebraram, Deus agora colocou de ferro. E chega para o pastor e fala: teu nome será terror sobre todos os lados. Quando tu vires toda a morte, volta ali, blá, 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 blá.
era um desses camaradas aqui. Na verdade, a história de Jeremias, o nosso livro é riquíssimo. Não vejo a hora de chegar aqui na igreja, se Deus me der a oportunidade de viver esse número suficiente de anos, para pregar o livro de Jeremias. 2 livros que eu quero pregar do Antigo Testamento. Isaías e Jeremias. Só que é muita coisa. Mas que Deus, já pensou bem velhinho, enrugadão, e fala, Senhor, estou conseguindo pregar Jeremias? Aí o texto continua. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Até aqui. Veja, os irmãos que estavam conosco vão lembrar. 2014, eu tenho gravado isso. No encerramento da palavra, eu entendo que o Senhor me usou no ofício de profeta. Que, por exemplo, hoje em dia não existem mais profetas como do Antigo Testamento, infalíveis, que construíram o cânon. Mas Deus deixou o dom de profecia, o ofício do profeta, que é redarguir, exortar, consolar e falar da parte de Deus, segundo as Escrituras, com base na verdade da Escritura. E eu lembro bem que eu falei, irmãos, quem tem emprego, cuide. Se você for possível, faça uma poupança. Se for possível, compre oferta de alimentos, porque o nosso país, por causa da desobediência da palavra e por causa de atitudes ímpias do governo, nós vamos entrar no juízo de Deus. O que aconteceu após a Copa do Mundo? Só veio ladeira abaixo. São 6 anos. 6 anos já se completaram de ladeira abaixo. Aí eu lembro que eu falei para os irmãos, não foi que um anjo me falou, mas estudando as Escrituras, eu tive o discernimento e entendi que as práticas do nosso país iam levar a juízo. E aconteceu. Lógico, já aconteceu comigo, já contei para os irmãos, estar numa reunião, olhar para a cara da pessoa, o Senhor me falar, no meu pensamento, olha, o marido dela falou que ia sair de casa hoje, ela está muito triste e você precisa ir lá dar uma palavra de consolo. Aí eu lembro que eu respondi em pensamento para o Senhor, falei, Senhor, eu não tenho experiência com essas coisas, então eu vou pedir um sinal para o Senhor, em pensamento. Se isso aí foi do Senhor, assim que acabar a reunião, tem mais de 20 pessoas aqui, ela vai vir direto procurar a mim e a Paula. Acabou a reunião, o que aconteceu? A mulher veio. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, eu queria falar uma coisa para a irmã, veio no meu pensamento, tal coisa. Quando eu falei, já encheu o olho de lágrimas, era o que tinha acontecido. Ação sobrenatural. Aí você pergunta, pastor, por que você tem falado isso? Pelo seguinte, o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo que necessita cuidados. Não precisa ser nenhum gênio, não precisa ser nenhum profeta. O bebê loiro, quando aprender a ler, é capaz de falar o que eu vou falar agora. Quando você lê a descrição de Mateus 24 que Jesus faz dos tempos futuros, falando de pestes, de fomes, de guerras, e você lê os selos do Apocalipse, o que a gente vê nos selos do Apocalipse? O cavalo branco é o Evangelho sendo pregado.
O cavalo branco aponta para Jesus Cristo. Como que ele está cavalgando com um arco na mão? É o evangelho sendo pregado desde que Jesus ascendeu à nação, ascendeu aos céus. Todo lugar que o evangelho chega, o evangelho triunfa, mesmo debaixo de pesada perseguição. Mas aí vem os outros 3 cavalos, o cavalo da peste, o cavalo da fome e o cavalo da guerra, que estão soltos. Nesses últimos 20 séculos, depois que Jesus ascendeu à terra, aos céus, o que mais tem na terra? Peste, fome e guerra. Para o bom entendedor, meia palavra basta. O que nós estamos vivendo hoje? Peste. Quem mandou a peste? Deus. O que veio após a peste? Carestia. Crise econômica. É só ver o que está fechado à nossa volta. O que vem? Crescendo a carestia, crescendo a crise econômica. Vão começar a fervilhar guerras. Que já estão fervilhando. Você vai para os Balcãs, região da Ucrânia, antiga União Soviética, está fervendo lá. Você vai hoje navegar no mar da Índia, no sul da China, está coalhado de navio de guerra. A ilha de Taiwan, que é uma ilha livre, está sendo ameaçada de ser invadida pela China. Se acontecer, eles têm mísseis nucleares, eles não vão ficar quietos. Guerras e rumores de guerras. Sabendo disso, conhecendo a Bíblia, o que eu tenho que fazer? Novamente, cuidar bem do meu emprego, estar firme em oração, estar congregando, estar cuidando dos meus recursos naturais. Não é época de fazer muita festa. É época de guardar um dinheirinho. Apareceu uma oferta, compra uma oferta, tem uma pequena reserva. Vocês lembram que talvez a primeira pessoa que falou para vocês da pandemia fui eu, lembram? Lembra quando eu reuni a igreja e falei da pandemia? Todo mundo ficou olhando para minha cara como se eu fosse maluco? Falei, coitado, o pastor agora ficou louco de pedra. Aconteceu exatamente como eu falei. Só não foi tão grave quanto a China, que travaram tudo. Mas, gente, não precisa ver anjo. Embora eu acredite que Deus possa entregar mensagem de maneira sobrenatural. Não precisa ver anjo, mas é só ler Bíblia. A turma por aí está achando que é tudo festa, tudo beleza, por causa de política, por causa não sei o quê. Gente, não está nada beleza, não está tudo festa. Nossas liberdades individuais estão sendo privadas. Nós estamos caminhando para um momento tenebroso do mundo. Nós estamos vivendo o princípio das dores de parto como nunca se viveu. Nosso país, que a coisa foi tão rigorosa, teve cidadão preso. Teve cidadão com o ombro deslocado por ação das autoridades, cidadão pagador de imposto. E ao mesmo tempo teve bandido sendo solto e escapando para fazer crimes. É tempo de trevas. É tempo de um maligno estar atuando. Entendemos que a base da chegada do anticristo é essa. Está sendo construída. Nós, igreja, vamos virar inimigo do Estado. Esse livro vai ser proibido. Como é que você sabe isso? É só ler, letra preta no papel branco. Esse povo aqui, quem ouviu, se livrou. Tanto é que o rei, na época de Jeremias, mandou guardas vigiarem, porque pessoas a centenas atravessaram os muros, atravessavam túneis secretos que tinha por baixo das muralhas de Jerusalém e se entregavam para Nabucodonosor, seus generais. O rei que não fez isso, que tentou escapar, teve seus 2 filhos mortos na frente dele e seus olhos foram vazados. O outro rei que se entregou foi levado para a Babilônia, ficou preso lá um tempo, mas aí um descendente, o sucessor de Nabucodonosor, que foi o rei Évil-Merodach, tirou ele do cárcere e botou para comer na mesa. Segundo as palavras do profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou: 70 anos estão estabelecidos de cativeiro. O templo foi destruído em 586. O templo foi reconstruído, voltou a funcionar
em 516. No mesmo dia, tem documentação histórica. Verdadeiro profeta, fala da parte de Deus. E para encerrar, um último texto. Não, tem 2 textos. Vamos virar a página, Ezequiel capítulo 22. Já pensou, Carlinhos, pregar Jeremias, pegando meia dúzia de versículos, já dá uma carreta fechada já? Você imagina? O pastor fica até olha, o pastor ele está derretendo atrás do púlpito, assim, fritando os mioses, tanta informação boa. Ezequiel 22? Ezequiel 22, versículo 27. Vai ter que virar a página, Carlinhos. As Bíblias são igual, né? Ezequiel 22, 27 diz assim. Tem que ler o 25. Cometi esse erro na outra pregação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram armas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio delas. Nossa! Ezequiel viveu quando? Dias do Novo Testamento? Ezequiel viveu no Brasil, século 21? Não. Ezequiel aqui estava profetizando em torno de 595 a.C. Ezequiel já estava na Babilônia, enquanto Jeremias estava profetizando em Jerusalém. Ezequiel já tinha sido deportado para a Babilônia e estava profetizando às margens do rio Quebar. Na mesma época, olha o que ele está falando aqui, é a nossa figura hoje, dos falsos profetas de hoje. E aí o texto continua, 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E meus sábados escondem seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Veja, igreja não tem sacerdote como pastor. Pastor é ofício. Na igreja, sacerdote é os salvos. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas a figura do sacerdote aqui pode ser transposta em dias do Novo Testamento para a figura dos presbíteros. E o que está falando aqui? Que o que está sendo ensinado não se difere o santo do profano. O que a gente tem visto na internet? A mesma coisa. E aí o texto continua, versículo 27. E os seus príncipes no meio dela são como lobos e arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Olha que interessante, junto com os falsos profetas, tem os falsos governantes. Estava conversando com a Paula. Quem colocou Joe Biden no governo americano foi Deus, não foi o diabo. Quem colocou os políticos corruptos do governo do Brasil foi Deus. A pergunta é, por que um Deus justo, por que um Deus de amor bota um governante ímpio sobre o povo? A resposta é simples e é bíblica: juízo sobre o povo. É só você olhar à sua volta, ver o que é ensinado no Brasil, ver o que a grande mídia ensina. Destruidores de família, anticristos. Quase que em sua totalidade. O que Deus faz? Deus vem julgando a terra. Qual uma das ferramentas que Deus usa para julgar a terra? Os governantes. Percebe por que a Bíblia fala, orai pelos vossos governantes? Para que vocês comam o vosso pão sossegadamente? Quem colocou os governos corruptos no Brasil condenados pela justiça? Foi Deus. Juízo. Olha que triste, um país vizinho nosso aqui, chamado Bolívia, nesse país só podia ter igreja com 20 membros no máximo, o governo não deixava. Não, com 10 membros. E eram pessoas tão pobres, que elas conseguiram dar em média $1 de contribuição na igreja. E os pastores dessas igrejas viviam o seu mês com suas famílias, com algo aproximado de $10. E o governo perseguindo duramente a igreja. Os cristãos desse país se levantaram e conseguiram legalmente derrubar o governo.
que aconteceu? Chibata comeu no lombo de novo. Teve eleição, puseram os comunistas de volta lá. Precisa ser gênio para entender que Deus está julgando o país. Que a gente sabe que o comunismo, na verdade, ele divide a miséria. O comunismo é muito bom, ele iguala todo o povo, todo mundo debaixo da miséria. Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu não entendo como um crente é capaz de votar num partido que quer destruir a fé dele. Não estou falando de política, estou falando de ideologia. E ainda acho que está tudo bem. Não entendo isso. Eu voto num partido que quer destruir a minha fé. Eu voto em pessoas, por exemplo, eu tenho 3 candidatos a vereador que eu gosto muito. Não vou votar em nenhum dos 3 por causa do partido deles. E olha, um deles é gente boa. E ainda vou ter a oportunidade de chegar para ele e falar, olha, eu não votei em você por causa do partido que você serve. Porque esse partido levou para o nosso Supremo Tribunal Federal o que legalizou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Esse partido levou para o Tribunal Federal a questão que coloca o homossexualismo no mesmo nível do racismo, nas questões trabalhistas. Como que alguém cheio do Espírito Santo apoia alguém que quer destruir sua fé? Então, o que a gente tem que ficar atento? Deus usa os governos para juízo. Por isso que eu preciso orar. E encerrando o texto, versículo 28, os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Só vou dar um exemplo para vocês, na boa. Bancada evangélica. É a maior piada política que tem nesse país. Evangélico? Meu papagaio é da bancada evangélica. Apesar que eu não tenho papagaio. Gente, o que nós lemos no primeiro texto? Acautelares dos falsos profetas. Pelos seus frutos o conhecereis. É só olhar a bancada. Só vou dar um exemplo. Máfia das ambulâncias, quem é mais velho aqui lembra. Um caminhão de deputado da chamada bancada evangélica no meio. Mensalão, um caminhão de deputado evangélico metido no meio. Pastores que foram presos agora, que batizaram políticos importantes, metido no meio. Entre aspas, pastoras suspeitas de homicídio. Suspeitas não. Está praticamente provado. Nossa, o Brasil vai mudar a política evangélica. Olha, melhor orar pela misericórdia de Deus, para livrar nosso país, para dar escape para a igreja, para que a gente faça, conforme foi nos tempos de Babilônia, tenha a nossa vida como penhor, que a gente consiga comer nosso pão sossegadamente, estudar nossa Biblinha, criar nossos filhos, andar junto com aquelas pessoas que a gente ama. Porque a coisa está feia. Para onde você vira, tem coisa errada. E para dentro daquele lugar que deveria ser luz do mundo e sal da terra, existem trevas profundas, destruindo aquilo que é bom, destruindo a igreja, magoando os santos, roubando o dinheiro dos fiéis. Juntamente com isso, políticos que fazem a mesma coisa. O que resta a nós? Frase bem conhecida, para o mal prosperar, basta os bons ficarem calados. E a melhor de todas, ministério de oração da igreja. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos pedir ao Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, vou ter que encerrar a palavra. 4º PIB per capita das Américas. É um paizinho chamado Bahamas. Quando você pensa em Bahamas, o que você pensa? Vou te dar um exemplo. Você pensa em mulher andando de fio dental, você pensa, entre aspas, mulher sambando com o seio de fora, e você pensa, entre aspas, todo mundo na maior festa. Bahamas é um país evangélico. Bahamas é um país onde você anda, você vê marcas do evangelho. O que eles são hoje? O 4º PIB per capita
da América Latina. Em contrapartida, você olha o nosso país, cheio de riqueza, cheio de coisa boa. Olha a maneira que a gente vive. Olha os irmãos argentinos que estão vivendo. O Walmart anunciou essa semana que está encerrando as atividades na Argentina. É a 4ª grande empresa. Pastor, o que quer dizer isso? O 4º maior empregador privado da Argentina está saindo da Argentina. 4º maior empregador. Por quê? Por causa do chamado como falava antigamente, o grande Satã, o comunismo. Olha o que nos assola. Olha o que está chegando perto. Em contrapartida, você pega o Paraguai, que era motivo de piada. A turma vive bem lá hoje. Se eu tivesse que fugir para um país, fugia para o Paraguai. Quando o anticristo vier, nem países para fugir a gente vai ter muito. Somente a proteção do Senhor. Por isso que é importante estar orando, por isso que é importante estar fazendo a sua parte. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, nos dando discernimento. Nós sabemos que os dias são maus, sabemos que a tua mão tem operado poderosamente nos 4 cantos da terra. E o Senhor sabe, Pai, da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa falta de entendimento. E muitas vezes até situações ocorrem em que até a nossa esperança e a nossa fé são abaladas. Senhor, eu peço que o Senhor venha através da tua graça, nos fortalecendo, nos capacitando, vindo com teu poder sobre tua igreja. Senhor, confiamos em ti, confiamos na tua bondade, confiamos no teu amor. O Senhor sabe que toda a nossa expectativa está no teu poder. Em nome de Jesus. Amém.